Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Eu queria que vocês, eu gostaria que todo mundo falasse nessa parte. Por que vocês acham que o ouvinte que está ouvindo agora, às vezes, teve algum contato com programação, ou teve pouco, ou nenhum contato, né? Deve aprender programação, mesmo que ele seja de uma área de humanas, mesmo que ele seja de uma área completamente não correlata à primeira vista. Por que ele deve aprender e por que ele não deve se assustar com a matemática, enfim. Bom, eu vou ir chamando por ordem, então, Nathan, por favor. Tá, eu vou, na verdade, até falar uma experiência que eu tive. Eu dava aula e dava aula exatamente de programação também, na verdade. E no Senai eram estudantes de nível técnico que já trabalhavam. E aconteceu uma situação onde um estudante, ele era caminhoneiro, ele chegou para mim e me jogou na parede e falou assim: Nathan, me diz o porquê eu preciso continuar aprendendo programação. Porque eu sou caminhoneiro, eu tô com muita dificuldade na sua disciplina, e se você não conseguir me justificar o porquê eu deveria aprender programação, eu vou simplesmente desistir do curso. Assim, na lata. E aí, assim, sem tempo nem para pensar, eu respondi para ele o seguinte: olha, programação, de certa forma, ela é como se fosse uma receita de bolo para você fazer alguma coisa, fazer uma atividade, programar ali seu horário, programar uma viagem. Então, programação nada mais é do que você criar passos, criar etapas que você vai conseguir ter, talvez com um raciocínio um pouco mais lógico, conseguir chegar naquela conclusão, conseguir efetuar aquela sua atividade com êxito. Então, programação é exatamente isso. Você tem algum conhecimento e você precisa esquematizar, você precisa criar etapas bem definidas para conseguir desenvolver aquilo. E no caso desse aluno, eu falei o seguinte: olha, pensa que, por exemplo, você vai pedir aumento para o seu chefe. Para você chegar no seu chefe e pedir um aumento, você não vai simplesmente conversar com ele e improvisar qualquer coisa, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Porque você precisa ter algum argumento bom, você precisa ter alguma definição boa do porquê você merece ter um aumento. E aí, no caso, se você sabe programação, você vai conseguir mentalmente criar essas etapas, criar esses passos necessários para conseguir fazer esse aumento. Bom, por sorte, ele aceitou essa minha justificativa e continuou na disciplina. Então, eu acho que, independente da área, é mais ou menos essa lógica. Você vai precisar para alguma coisa, talvez, na sua vida, mesmo que você não sente na frente de um computador e precise programar. Maravilhoso. Bom, Lívia? Concordo com o que o Nathan falou agora, inclusive era a minha lógica que eu ia justificar. É justamente isso, a programação não é só aquele negócio de aprender uma linguagem, é muito mais por trás, é todo um raciocínio que você aprendendo aquilo ajuda a fazer várias outras coisas na sua vida. Tanto que muitos cursos, hoje em dia, já tem pelo menos uma disciplina obrigatória de programação. Eu falo isso nas exatas no geral, mas também existem eletivas para os cursos de humanas e tal, e eu acho importante porque, tudo bem, sou de humanas, não vou nunca mexer nisso. Eu sei que em algum momento você precise, e isso vai ser um diferencial, não só na sua carreira como profissional, mas também no dia a dia, na vida. Então, eu acho importante nesse sentido. Maravilhoso. Bom, Handel? Existiu o Handel antes de aprender programação e o Handel depois. Eu era a pessoa que, antes de entrar no colégio, não sabia o que era programação e jurava que era algo como mostrado no filme Matrix. Depois que aprendi programação, eu não consigo me imaginar fazendo muitos exercícios, simulações, etc., sem a programação. Então, se eu fosse falar para alguém agora, olha, você precisa aprender programação, por que 3 pontinhos? Eu diria que é porque, independentemente da profissão que você fizer, você escolher com a quantidade de dados que estão sendo gerados, a quantidade de equipamentos que hoje estão integrados à internet, você vai precisar aproveitar deles de alguma forma. Não é à toa que a profissão que mais cresceu em São Paulo em demanda
670% ano passado foi cientistas de dados. Então você vai precisar, como médico, como padeiro, você vai ser um diferencial muito grande para você se você souber analisar esses dados, se você souber programar, ou seja, se você souber programar necessariamente e analisar esses dados, seria ótimo. E também definir essa maneira metódica de analisar as coisas através de um programa. Quando eu fazia as questões antes, os meus professores falavam: Handel, reúna todas as variáveis, circule elas. Então, todos os dados da questão. Aí eu anotava todos os dados da primeira. Agora, lembre das fórmulas de matemática que você usa. Aí eu anotava as fórmulas físicas de matemáticas que eu usava. E depois resolvia a questão. Quando eu fui aprender C, aí tinha a parte, declare as variáveis. Agora, declare na função, no void setup, né? Isso no Arduino. Declare que os processos vão acontecer uma só vez. Agora, no main, os processos vão acontecer a todo momento. E eu fui ver que o algoritmo utilizado de muitos professores na época do ensino para resolver questão era muito parecido nos programas que eu fazia para resolver as questões de programação. Então, programação é uma coisa que você leva para a vida. Seja você aplicando nas ciências dos dados, que eu acho que é uma coisa bem provável daquele que nos ouve, ou seja você fazendo pão ou fazendo alguma outra coisa que não necessariamente precisa se sentar no computador. Maravilhoso. Bom, agora chegando nos nossos físicos, Gustavo. Dando introdução a isso, então, na física a gente foca bastante, acho que o Edu pode falar até melhor que eu, em resolução de problemas. Então acho que quando você aprende programação, você aumenta seus recursos para resolver problemas, para analisar problemas em geral, assim, só de estudar programação você já melhora esse seu raciocínio. E quando você tem um conhecimento sobre programação, você se torna mais aliado da tecnologia que fica em volta da gente. Igual nós todos estamos utilizando aqui celular ou computador para estar conversando agora. Na crise do coronavírus, todo mundo fica grande parte das horas do dia conectado a alguma coisa. Então, aprender programação também dá um maior conhecimento do mundo que a gente vive, da nossa realidade. E voltando na parte da resolução dos problemas, então, acho que, tipo assim, todo ser humano passa por problemas o tempo todo. Então, às vezes, a programação pode ajudar, sei lá, alguém de humanas que tem pais que são donos de algum tipo de negócio, sei lá, uma padaria. Só que os pais estão tendo muito trabalho para calcular a entrada e saída do caixa. A pessoa pode fazer um programa na linguagem que ela sabe e fazer o computador ou o celular que a família tem lá calcular o caixa e tal. Ou então uma pessoa de humanas que, sei lá, dá aula de história e está com dificuldade de analisar os resultados das provas dos alunos. Pode fazer um programa. Uma coisa que eu também fiz recentemente na virada do ano foi o portal de transparência da minha cidade, ele é muito bagunçado. E aí, o que eu fiz? Eu baixei os dados do portal de transparência e fiz programas no Python para poder transformar esses dados mais user-friendly. E fiz gráficos e tal. Então, até como cidadão, eu pude analisar melhor onde minha cidade está em certas coisas por causa da programação. Então, acho que é bastante isso de resolução de problemas, eu acho que é uma coisa que eu defendo bastante. Melhora a nossa visão. Como os outros disseram, também é um diferencial curricular e só tem ponto positivo, é isso. Maravilhoso. Edu? Sobrou eu, né? Eu vou trazer uma questão até que, se você for olhar, um pouquinho filosófica, mas nem tanto, que envolve física e computação. Físicos em geral, pelo menos lá no FMG a gente tem disciplina de programação e tudo. Quando você aprende uma coisa, por exemplo, matemática, você está aprendendo problemas ou aprendendo soluções? Você vai aprender lá, sei lá, matemática avançada lá, cálculo numérico. Você está aprendendo mais problemas ou está aprendendo mais soluções? Eu penso que programação é o seguinte, é uma ferramenta, não é um problema. Você está tendo mais chances de compreender o mundo. Você pode ter outras formas e tudo. Na minha visão de acadêmico mesmo, a programação ela é uma excelente ferramenta que está nos ajudando a desvendar o universo. Então, assim, programação tá aí, chegou para ficar, e você pode até trabalhar sem ela, mas eu acredito que, tirando casos físico-teóricos, e olha lá, na física, quando você tem programação, você entende de programação, você tem mais soluções para entender a natureza.
Isso aí tem pessoal da física experimental, pessoal que estuda lá grafeno, pessoal que estuda astronomia mesmo, aglomerados estelares, é puramente computação. Então, computação ela vem para somar, não vem para bagunçar mais sua mente. Bom, concordo com tudo que foi falado aqui e, bom, dar o meu testemunho também, porque apesar de fazer o papel de host, ler perguntas e tudo, minha formação primária no momento é de computação, técnico em computação, no caso, né? Mas eu tive curiosidade de aprender programação um pouco antes, até mesmo de entrar no técnico, e, assim, sempre foi algo que me interessou muito, e quando eu tive a oportunidade de aprender de uma maneira mais aprofundada, né, com estudo direcionado, foi maravilhoso, assim, me ajudou a estruturar problemas em qualquer área, bem melhor. Meu pensamento ficou bem mais analítico, ficou bem mais estruturado, assim, me ajudou até mesmo a escrever melhor, enfim. E além desses ganhos de soft skills, né, que a gente chama, eu acho que mesmo para quem é de humanas e acha que nunca vai precisar de computação, nunca vai precisar de saber uma linguagem, eu acho que os últimos anos estão que nenhuma área está imune a você precisar de programação em algum momento. Hoje, a pesquisa em história, a pesquisa em relações internacionais, a pesquisa em economia, a pesquisa até mesmo em outras áreas das ciências sociais, você vai usar muitas vezes linguagens de programação para você entender, conseguir categorizar os dados melhor, para você conseguir fazer um gráfico. Enfim, hoje a programação ela está invadindo muitas áreas. Tanto por conta dos avanços em machine learning, quanto por conta da educação em programação está se tornando mais acessível. Então, quando o pessoal fala que em algum momento programação vai ser o novo inglês, você vai precisar de programação para você mexer com pesquisa avançada em qualquer área, basicamente. E eu acho que um outro exemplo legal é falar de linguagem. Quando a gente pensa num discurso, no que a gente está fazendo aqui, muita gente pensa que é algo que você não consegue analisar sem ser de uma maneira qualitativa, mas hoje a gente já tem técnicas para analisar textos, enfim, usando o aprendizado de máquina. Então, enfim, aprendam programação, vale muito a pena, procurem cursos. O corte que você acabou de ouvir é parte do podcast Tesla Coil. Para ouvir o episódio completo, você pode clicar no link da descrição e acessar seu agregador de preferência.